Então, recentemente, né, como você falou, a atriz Dani Calabresa denunciou que sofreu assédio no trabalho. E também pesquisas mostram que a maioria das mulheres já sofreu algum tipo de assédio, né, seja moral ou para falar sobre isso, eu converso com a Naná Lima. Obrigada por nos atender. Imagina, obrigada a vocês. Primeiro, Naná, o que é assédio? O que define assédio? Sim. O assédio, né, dentro do ambiente de trabalho, ele, dentro da lei, ele é um ato de constranger alguém com o intuito de obter a vantagem, de usar aquele cargo hierárquico, aquela influência, para uma questão de favorecimento sexual, né, a condição de superior ali, né, é o que pesa. Mas a gente entende também o assédio como esse exercício de poder de um gênero sobre o outro, né? A gente vê em todos esses casos que chegam até a mídia o quanto o agressor, o assediador, usa daquele espaço, usa daquela influência, daquele cargo para obter esses favores, né? Para constranger a vítima e depois, quando ela tem uma negativa, ainda seguir com isso, né? Às vezes transformando até um assédio sexual em assédio moral. Então a gente vê também muito essa demonstração de poder, né? De um gênero do masculino, normalmente do masculino para o feminino, assim. Uhum. E quais tipos de assédio as mulheres mais sofrem no trabalho? É o sexual mesmo ou não? Olha, a gente vê, as mulheres são as que mais sofrem o assédio sexual, mas Sim. normalmente um não está não é independente do outro, assim, porque normalmente sofre um assédio sexual e ela dá uma negativa, né? Ela não dá o consentimento para aquilo, ela começa a sofrer um assédio moral, que daí pode ser ameaça, né? Ai, vou te queimar no mercado, você não vai mais conseguir nenhuma promoção aqui dentro, você não vai mais conseguir mais nenhum projeto, ou, né? Ou humilhação em público da pessoa, constrangimento. Então, normalmente, é difícil falar se é só um ou outro, né? Porque eles normalmente vêm juntos, assim. O caso que a gente viu do Márcio Smelling na Globo, né, quem na matéria e você vê a descrição daquilo foi claramente um caso de que começa com assédio sexual, assédio moral, assim, né, uma coisa de deixar até afetando a carreira profissional dela e não, né, fazendo os projetos dela serem aprovados, fazendo um gaslighting com ela, né, fazendo ela parecer louca, exagerada, ou até tirando a honra da vítima para outras pessoas, assim, falando, ai, ela não sabe o que ela está fazendo, está exagerando, né? Então eu acho que é tudo isso junto, na verdade, assim. Por que você acha que é algo tão frequente? Olha, a gente recentemente, muito recentemente, começou a falar disso, né? Principalmente no ambiente corporativo, assim. É algo que não se falava. Se muitas empresas, se você joga isso para baixo do tapete e finge que isso não está acontecendo, muitas mulheres que tiveram a coragem de denunciar viram a sua denúncia não levar a nenhum lugar. O cara muitas vezes segue lá impune, sendo promovido, continuando assediando. Então isso também gera, né, uma desmotivação para outras vítimas, né? Acaba desmotivando outras vítimas a denunciarem. É, Quando o caso vem à tona, gera uma violência com a vítima, de pintam ela de louca, de que ela está querendo vantagem, quer tirar vantagem, quer se vingar, qualquer coisa assim. Então, também isso faz com que outras mulheres olhem e falem assim: nossa, que difícil é poder denunciar, né? Que difícil é as pessoas levarem a sua denúncia a sério. Então, eu acho que também tem todo esse. São diversos fatores que fazem com que isso aconteça com muita frequência. O que a gente viu nessa pesquisa que a gente fez com o LinkedIn, do trabalho sem assédio, a gente viu dado onde que metade das mulheres que trabalham no ambiente corporativo já sofreram assédio, né? E que uma em cada 6 pede demissão. Então também a gente entende que esse ambiente, se a empresa não colocar muito claro que o assédio é algo que eles não toleram e que, né, a política é tolerância zero para esse tipo de comportamento, se não fizer isso, isso continua acontecendo, assim. Então eu acho que só agora as pessoas estão começando a entender as consequências também, porque antes todas as consequências ainda recaem, né, sobre a vítima,
tanto, né, consequências de questão emocional, psicológica, autoestima, afetar no trabalho, para também as questões de, né, sua carreira ser impactada e tudo isso. E o agressor sai impune, né? A gente tem vários casos onde o cara não foi, não necessariamente a questão de demitir, mas essa questão, isso não impactou em nada na carreira dele, né? Ele, não, mas ele é um bom, ele é legal, ele é gente boa, ele faz esse tipo. Então, né, a gente viu, no caso da Dani Calabresa, viu quanto tempo levou? Precisou escutar 43 pessoas para a palavra dela ser levada, né, a sério. Sim. Você acha que essa desconfiança também, né, que a vítima sofre, também impede dela denunciar? Com certeza, com certeza. Porque também tem uma coisa que a gente trabalha, né? No Finkeva, por ser uma consultoria, a gente trabalha muito essas questões dentro das empresas. Então, assim, justo, transparente com a vítima e com o assediador, de falar assim, um caso de denúncia, ele é investigado dessa maneira, esses departamentos são os envolvidos. Aqui, como é a tratativa disso, né? Se isso não acontece, você denuncia e você não sabe para que vai aquilo, né? Imagina o constrangimento de você estar numa sala de reunião sozinha com aquela pessoa, que os dois estão sendo investigados. Então o processo tem que ser muito claro, muito justo, muito neutro ali dessa investigação. E isso poucas empresas têm isso definido. Então, assim, né, você fala, nossa, eu vou arriscar a minha carreira, eu vou arriscar a minha reputação aqui dentro, tudo isso por causa desse caso de denúncia, isso desmotiva muito, né? As pessoas. E daí tem uma outra questão que é assim, atualmente a gente está com a menor participação das mulheres no mercado de trabalho, né? Saiu esse dado do IBGE que desde 1990 participação das mulheres. Então, assim, se você já está numa vulnerabilidade social, econômica, né, tão delicada como a gente está agora, essa motivação para denunciar é ainda menor, o que você fala. Muitas vezes esse trabalho da mulher é a única renda da casa. Ela não vou arriscar, ela acaba tendo que aceitar aquele comportamento para poder manter aquele trabalho, né? Sim. Então, na sua avaliação, o que deveria ser feito para combater esse tipo de violência contra as mulheres dentro da empresa? A empresa mostrar que pode ser punido ou tem algumas outras coisas que deveriam ser feitas? Olha, eu acho que tem que ser uma força-tarefa geral, assim, né? Não é apenas um trabalho de acolhimento das vítimas, mas também um trabalho só com agressor, assim. Então, eu acho que assim, as lideranças têm que ser muito capacitadas para lidar com isso, para entender quando alguém está sofrendo assédio, para entender se eles estão cometendo assédio, né? Ter essa capacitação, essa sensibilização para que isso sejam comportamentos que estejam conscientes e que não, né, sejam perpetuados. O que a gente vê também é as pessoas em volta estarem sensibilizadas também para serem possíveis testemunhas ou para estarem lá para a vítima, porque às vezes a vítima está muito fragilizada para denunciar sozinha, mas uma colega pode chegar e falar assim, olha, eu estou vendo que isso está acontecendo, se você quiser, né, eu posso ir com você, ou também de alertar a pessoa, assim, né, de saber se você está confortável com esse tipo de comportamento, né, eu acho que falar sobre assédio, né, colocar assédio na pauta, discutir, debater, uma ouvidoria especializada, porque muitas empresas, a área de compliance, recebe todas as denúncias, ou a área de ética, né, o departamento de ética, recebe todas as denúncias, assim, desde uma denúncia de corrupção junto com assédio ali dentro. Então, a gente, né, precisa ter uma sensibilização para fazer essa investigação, para receber essa denúncia. Isso não pode estar no mesmo bolo de todas as outras questões que estão acontecendo dentro da empresa. Então, ter essa ouvidoria especializada em caso de assédio e acolhimento para a vítima, né, para a gente ter essa apuração feita da maneira mais transparente para todo mundo, que eu acho que foi um grande erro da Rede Globo, quando a gente lê a matéria, que eles simplesmente não queriam abrir as informações sobre o caso, né? E daí a pessoa é demitida, é afastada, e ninguém fica sabendo. Isso também não serve como um exemplo de que, olha, aqui a gente não vai mais tolerar isso, né? Eu acho que ter esse monitoramento constante também, né, entre as empresas, com, né, desses perfis de que isso é, né, desse tipo de comportamento, e também
Eu acho que como eu já comentei antes, assim, um pouco o processo transparente, as pessoas saberem o que vai acontecer. Se tem uma denúncia de corrupção dentro da empresa, você sabe exatamente quais passos, quem vai ser envolvido. No do assédio também, né? Desse tipo de comportamento também. Daí você sabe o que você está denunciando, né? O porquê você está denunciando. Então, eu acho que as empresas precisam criar esse fluxo para receber essa denúncia, para apurar ela e para punir ou para fazer alguma coisa a respeito. Porque se a gente for olhar, poucas empresas têm isso bem estruturado para a questão de assédio sexual, né? A gente tem para qualquer tipo de denúncia, que daí eu acho que não funciona muito quando está no mesmo bolo de qualquer coisa, assim. Sim. E por fim, qual conselho você daria para as mulheres que estão nessa situação ou que já passaram por isso? Quem elas devem procurar e como Olha, para começar, falar assim, né? É super difícil estar nessa situação, é uma situação muito injusta, porque parece que é você que tem que resolver um crime e um comportamento inaceitável de uma outra pessoa, assim, né? É muito injusto que isso impacte você, né? Impacte essa mulher. O que eu sugeriria é que essa pessoa consiga trocar sobre isso com outras mulheres, outras pessoas, porque muitas vezes está em uma só, você está muito fragilizada para fazer essa denúncia, então se você conseguir outras testemunhas que possam fazer essa denúncia junto que também estão sofrendo por isso, ou que possam servir de testemunha mesmo ali para você nesse caso, buscar, assim, que, né, tem várias organizações, coletivos de mulheres, de advogadas feministas também, que acolhem esse tipo de mulher, então também esse tipo de vítima, né, e denúncia também. Então isso é muito importante para elas podem buscar isso, muitos desses serviços muitas vezes são gratuitos, então até buscar um aconselhamento, né, uma direção assim jurídica, e daí levar isso, se sentir fortalecida, levar isso para a gestão de pessoas, para a RH da empresa, porque ela não precisa resolver isso sozinha, ela não deveria resolver isso sozinha, e é uma injustiça que isso impacte na carreira dela, né? Então eu acho que buscar quem pode resolver isso na empresa, depois que talvez ela já tenha se sentindo um pouco mais fortalecida, né? Porque muitas vezes, assim que você sofre assédio, é difícil você reagir, né? A gente pega a gente muito inesperada, a gente tá ali para fazer nosso trabalho, não para lidar com isso, né? certo. Muito obrigada, viu, Naná, pela nossa Obrigada. conversa, muito esclarecedora e muito importante, né? E Obrigada. urgente. Sim, exato, exato. E os dados da pesquisa estão no nosso site, né, no site do finqueva.com.br, na área de pesquisas. Eu acho que essa pesquisa traz muita informação que pode ser uma ferramenta mesmo para as empresas, né? A gente está trabalhando com diversas empresas criando esses fluxos, fazendo essa conscientização e capacitação das equipes. Então, eu acho que é isso, assim, né? A gente vai resolver a questão do assédio não falando sobre isso ou fingindo que isso não acontece, né? Eu acho que ultimamente, a gente tem visto todos os casos que estão aparecendo e o impacto negativo que tem isso para o ambiente corporativo, para as vítimas. Então, isso é algo que bom que a gente está começando a falar cada vez mais sobre isso, né?